Existe um método de construção que custa apenas os US$ 5.000 para uma casa completa. Ele sobrevive a terremotos que racham o concreto. Dura 500 anos sem um único reparo. E você pode construí-lo com as próprias mãos usando a terra sob seus pés. Por 10.000 anos, civilizações em todos os continentes usaram a terra para construir casas, fortalezas e até palácios. Então, os códigos de obras o tornaram ilegal. Não paramos de construir com terra porque o método falhou. Paramos porque uma casa que custa os US$ 5.000 ameaça uma indústria de os US$ 350.000. Quando você pode escavar um abrigo em suas próprias terras com as próprias mãos, não precisa de uma hipoteca, não precisa de um empreiteiro, não precisa de um banco. E o que não precisa de um banco não pode gerar 30 anos de lucro. Uma parede feita de terra não pode ser medida, licenciada ou financiada. E o que não pode ser financiado não pode ser controlado. Esta é a história do método de construção mais antigo da Terra. Aquele que sobreviveu a todos os impérios que já o utilizaram e aquele que ainda estão tentando enterrar. A história começa em Jericó, no Vale do Jordão, há 10.000 anos. Antes da linguagem escrita, antes da roda, antes do bronze e antes que a primeira palavra fosse gravada no barro, alguém já estava construindo com ele. Um assentamento se ergue do chão do deserto. Trabalhadores recolhem argila úmida do leito do rio, prensam-na em tijolos rústicos e os deixam ao sol para secar. O calor faz o resto. Quando os tijolos endurecem, eles os empilham em paredes grossas de 2,4 metros de altura e 90 centímetros de profundidade. Você pressiona a mão contra a superfície e ela está fria, apesar do sol do deserto. Estas são as muralhas de Jericó, e fragmentos delas ainda estão de pé hoje. 10.000 anos de vento, inundações, guerras e terremotos, e a terra resistiu. Isso não era primitivo. Este foi o primeiro material de construção projetado na história da humanidade. Adobe, tijolo de barro seco ao sol, e funcionou tão bem que todas as grandes civilizações da Terra adotaram alguma versão dele de forma independente, sem contato e sem plantas arquitetônicas, porque a lógica da Terra está escrita no próprio solo. Na China, trabalhadores enchiam molduras de madeira com terra úmida e a socavam com pesados pilões de madeira, camada por camada, até que as paredes ficassem firmes como pedra. Eles chamavam isso de hangu, ou taipa de pilão. Por volta de 3.000 antes de Cristo, eles o usavam para construir a Grande Muralha. Não as seções de pedra que os turistas fotografam hoje, mas a muralha original de taipa de pilão que se estendia por desertos e montanhas. Seções dela ainda estão de pé após 5.000 anos. Na província de Fujian, no sul da China, comunidades inteiras viviam dentro dos tulou, enormes fortalezas circulares de taipa de pilão com 3 a 5 andares de altura. Um único tulou abrigava até 800 pessoas. As paredes tinham 1,8 metro de espessura na base, afinando à medida que subiam, projetadas para distribuir o peso como uma catedral. Havia uma entrada, um portão. Por dentro, um pátio se abria para o céu, cercado por centenas de quartos. Famílias nasceram nessas paredes, casaram-se nelas e envelheceram nelas. Geração após geração, viveu sob o mesmo teto de terra compactada. Em 1918, um terremoto de magnitude 7 atingiu a região. Edifícios feitos de concreto e madeira desabaram por toda a província. Os tulou não. Nenhum deles. 0 desabamentos. As paredes de terra flexionaram onde os materiais rígidos racharam. Elas absorveram a energia que destruiu tudo ao seu redor. Elas resistiram porque a terra resiste. Hoje, eles são locais de patrimônio mundial da Unesco, reconhecidos pelo mundo inteiro como obras-primas da engenharia, e famílias ainda vivem neles 500 anos após terem sido construídos. Do outro lado do mar, em Devon, na Inglaterra,
Construtores misturavam terra rica em argila com areia, palha e água, e depois a empilhavam à mão em camadas úmidas que secavam formando paredes monolíticas, sem juntas e sem emendas. Eles chamavam isso de cob. Centenas de chalés de cob ainda estão de pé em Devon hoje. Alguns têm 500 anos. Famílias vivem neles. São quentes no inverno e frescos no verão, e nunca precisaram do tipo de reparo que as casas modernas exigem a cada 15 anos. E no sudoeste americano, os povos Pueblo construíram com adobe por mais de 1000 anos. O Taos Pueblo, no Novo México, tem sido continuamente habitado por mais de 1 milênio. É a estrutura continuamente habitada mais antiga da América do Norte. Não uma ruína, não um monumento, mas um lar. Pessoas dormem lá esta noite. A física é tão simples que parece um segredo. Todo método usa o mesmo princípio. Você pega a terra, o material mais abundante do planeta, e a molda em paredes. A argila une como cimento. A areia fornece estrutura. A palha ou fibra adiciona resistência à tração. A água ativa a ligação. É isso. Sem forno, sem fábrica, sem cadeia de suprimentos. Paredes de taipa de pilão atingem uma resistência à compressão de 300 a 1000 libras por polegada quadrada. PSI. O bloco de concreto fica entre 1000 e 1500 libras por polegada quadrada. A diferença é menor do que a indústria quer que você acredite. E a terra tem algo que o concreto não tem: massa térmica. Uma parede de terra com 60 centímetros de espessura absorve calor durante o dia e o libera à noite. Em climas com variações de temperatura, isso cria um ciclo natural de aquecimento e resfriamento, que tem um desempenho equivalente a um valor de isolamento superior a R20 sem fibra de vidro, sem espuma e sem eletricidade. Você não aquece uma casa de terra. Você não a resfria. As paredes fazem isso por você. Agora, compare o custo. Uma casa em formato de cúpula feita de sacos de terra de 37 metros quadrados custa de os 2.000 reais a os 5.000 reais em materiais. A mesma metragem quadrada em estrutura convencional custa de os 80.000 reais a 150.000 reais. O preço médio de uma casa americana em 2024 ultrapassou os 420.000 reais. Os 5.000 reais contra os 420.000 reais. O mesmo abrigo, a mesma segurança. Um exige 30 anos de dívida, o outro exige 30 dias de trabalho. E o método dos sacos de terra, inventado por um arquiteto iraniano-americano chamado Nader Khalili, é o mais simples de todos. Você enche sacos de polipropileno com terra umedecida da sua própria propriedade. Você os assenta em fileiras como tijolos. Entre cada fileira, você passa 2 fios de arame farpado para resistência à tração. Os sacos se comprimem sob seu próprio peso. O arame farpado os trava juntos. Um formato de cúpula ou abóbada distribui a carga de forma tão eficiente que não são necessários suportes internos. Khalili treinou com a NASA para projetar abrigos para a Lua usando este método. A mesma técnica que poderia abrigar astronautas em outro mundo pode abrigar uma família neste por os 5.000 reais. Então, as regras mudaram. Não os edifícios, mas as regras. O Código Internacional de Construção, IBC, adotado em todos os Estados Unidos e em grande parte do mundo desenvolvido, não inclui a construção com terra em suas disposições padrão. Não está listado. Não é reconhecido. Não existe no código. Se você quiser construir com terra, deve solicitar uma licença para materiais alternativos. Isso significa contratar um engenheiro estrutural licenciado por os 5.000 reais aos 15.000 reais. Significa realizar testes de carga, análises de solo e avaliações sísmicas. Significa navegar por meses de revisão burocrática. Apenas a aprovação da engenharia muitas vezes custa mais do que toda a casa de sacos de terra. E muitos condados rurais simplesmente recusam. Eles não emitem a licença de forma alguma. Sem revisão, sem testes, apenas não. O Conselho do Código Internacional
que desenvolve o IBC, recebe contribuições substanciais das indústrias de concreto, madeira e aço. As empresas que vendem materiais de construção ajudam a escrever as regras sobre quais materiais de construção são permitidos. Uma parede feita com a terra do seu quintal gera zero receita para a madeireira, zero receita para a fábrica de concreto e zero comissões para o empreiteiro. Não pode ser financiada, então os credores hipotecários não vão se envolver. Não se enquadra nas categorias de avaliação padronizadas, então os bancos não podem processá-la. As seguradoras não cobrirão uma estrutura que não esteja em conformidade com o código, mesmo que essa estrutura tenha sobrevivido a 500 anos de intempéries. O resultado é hermético. Mesmo que você seja o proprietário absoluto de suas terras, mesmo que tenha pago em dinheiro, mesmo que o solo sob seus pés venha construindo casas há 10.000 anos, você não pode construir legalmente uma casa de terra de os 5.000 réis nela. Você deve usar materiais aprovados. Você deve contratar empreiteiros aprovados. Você deve fazer uma hipoteca aprovada. E você deve pagá-la por 30 anos, gerando lucro para bancos, seguradoras, fornecedores e escritórios de fiscalização de códigos. Nader Khalili entendeu essa armadilha. Ele nasceu no Irã, formou-se como arquiteto e passou 5 anos viajando pelos desertos de sua terra natal, estudando construtores tradicionais de terra. Ele observou os moradores construírem casas com nada além de solo e luz solar. Casas que permaneciam frescas a 49 graus Celsius, casas que duravam séculos. Ele se mudou para a Califórnia e dedicou o resto de sua vida a uma ideia: que a pessoa mais pobre da Terra deveria ser capaz de construir um abrigo seguro com as próprias mãos. Ele inventou o superadobe. Ele fundou o Cow Earth Institute em Hesperia, Califórnia. Ele treinou com a NASA em projetos para abrigos lunares, provando que o mesmo método poderia abrigar humanos na Lua. Então ele se voltou para a Terra e passou décadas lutando contra os códigos de obras. Ele construiu protótipo após protótipo. Ele convidou inspetores, engenheiros e jornalistas. Suas cúpulas de sacos de terra passaram nos padrões de segurança sísmica da Califórnia, um dos códigos mais rigorosos do mundo. Estruturas que custaram alguns milhares para serem construídas sobreviveram a forças projetadas para simular grandes terremotos. Khalili provou que era seguro. Ele provou que era acessível. Ele provou que poderia abrigar os milhões que não podem pagar pela construção convencional. Ele morreu em 2008. Os códigos quase não mudaram. Uma casa que nunca precisa ser substituída é uma casa que eles não podem vender novamente. A obsolescência programada substituiu a permanência. A dependência substituiu a liberdade. O conhecimento não foi perdido. Foi enterrado sob a papelada. Mas o concreto não tem memória. A terra tem. E as evidências se recusaram a permanecer ocultas. Pesquisadores da Universidade de Bath, na Inglaterra, conduziram estudos extensivos sobre a taipa de pilão, confirmando sua integridade estrutural e desempenho térmico. Em 2019, um estudo publicado no Journal of Building Engineering descobriu que as paredes de taipa de pilão superaram as paredes convencionais no impacto ambiental do ciclo de vida, contabilizando carbono, energia, água e desperdício de materiais ao longo de toda a vida útil de uma estrutura. A Terra venceu não por uma pequena margem, mas em todas as métricas que eles mediram. O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat, agora promove ativamente a construção com terra para moradias populares em nações em desenvolvimento. A Nova Zelândia incluiu a taipa de pilão em seu Código Nacional de Construção. A Alemanha e a Austrália estabeleceram padrões de construção em taipa de pilão que são usados comercialmente hoje. Os cientistas confirmaram o que 10.000 anos de paredes de pé já haviam provado. A Terra não é primitiva, é superior. Dura mais, custa menos.
Tem um desempenho térmico melhor e gera quase zero carbono durante a construção. Os pesquisadores descobriram o que Jericó já sabia, o que os Tulou de Fujian já provaram, e o que os chalés de Devon demonstram todas as manhãs de inverno, quando suas paredes estão quentes ao toque sem um aquecedor ligado. Mas alguns construtores se recusam a esquecer. No Cal Earth Institute, em Hesperia, o legado de Khalili continua. Instrutores ensinam a construção de superadobe para estudantes de todo o mundo. Eles constroem cúpulas à mão em dias. Eles provam que abrigo não exige dívida. Um jovem casal chega com nada, além de economias, e um pedaço de terra no deserto. Eles saem sabendo como construir uma casa que durará mais do que qualquer outra em sua rua. No Oregon e no norte da Califórnia, Ianto Evans e a Cobb Cottage Company trouxeram a construção de Cobb de volta à América do Norte. Os workshops lotam todas as estações. Famílias dirigem centenas de quilômetros para passar uma semana aprendendo a construir paredes com as mãos. Eles misturam terra e palha com os pés descalços, pressionam-na em paredes que sobem 30 centímetros por dia e esculpem arcos de janelas com os dedos. O livro de Michael Smith, The Hand-Sculpted House, tornou-se uma bíblia silenciosa para o movimento, passada de construtor para construtor como conhecimento contrabandeado. Na Europa, o projeto Cobb-Bolge, financiado pela União Europeia, está pesquisando a construção moderna de Cobb para moradias com eficiência energética que atendam aos padrões térmicos contemporâneos. A Rumed Earthworks, na Austrália, constrói estruturas comerciais de taipa de pilão que atendem a todos os códigos modernos e são vendidas por preços premium, provando que o mercado pagará pela permanência quando tiver a chance. E em toda a América rural, em condados onde a fiscalização é fraca e a terra é barata, proprietários construtores estão erguendo cúpulas de sacos de terra, chalés de cobre e casas de adobe por uma fração do que seus vizinhos devem. Eles compartilham plantas em fóruns. Eles filmam suas construções. Eles ensinam seus vizinhos. Alguns enfrentam multas, alguns enfrentam ordens de demolição e alguns lutam no tribunal e vencem. O movimento é silencioso, mas está crescendo porque a crise imobiliária não é um mistério. É um problema matemático, e a matemática não mente. Os 5 mil reais contra os 420 mil reais. 30 dias de trabalho contra 30 anos de dívida. Uma estrutura que dura 5 séculos contra uma projetada para precisar de um telhado novo a cada 20 anos. E qualquer um pode fazer isso. Você não precisa de um diploma. Você não precisa de equipamentos pesados. Você precisa de terra, água, suas mãos e o conhecimento que alguém não quer que você tenha. Existe um método de construção que custa os 5 mil reais para uma casa completa. Ele resistiu por 10 mil anos em todos os continentes e em todos os climas. Sobreviveu aos terremotos que racharam o concreto. Abrigou civilizações que construíram impérios e civilizações que sobreviveram a eles. De 30 a 50% da população mundial vive em edifícios de terra neste exato momento. Não porque não podem pagar por algo melhor, mas porque não há nada melhor. As muralhas de Jericó não caíram porque eram fracas. Os Tulou não racharam porque eram primitivos. Os chalés de Cobb, de Devon, não desmoronaram porque eram temporários. Eles resistiram porque a terra resiste. Sempre resistiu. O conhecimento vive no solo sob seus pés. Em cada punhado de argila, em cada parede que permaneceu de pé por séculos, enquanto os materiais aprovados apodreciam ao seu lado. Eles enterraram o método, mas não podem enterrar a terra. Ela está em toda parte. É de graça. E ela se lembra do que fomos ensinados a esquecer, que o abrigo é um direito de nascença, não um produto, que a permanência é possível sem permissão, que o chão em que você pisa já contém tudo o que você precisa para construir um lar que sobreviverá a você, aos seus filhos
e aos códigos que tentaram impedi-lo. Se esta história mudou a maneira como você olha para o próprio chão sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para um futuro diferente. O próximo arquivo de conhecimento esquecido será aberto em breve.